fica, Senhor, meu Salvador. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Fica, Senhor, meu Salvador. Irmãos, cumprimento a todos com a bendita e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus que tenho amanhecido com saúde, graças a Deus, graças a Deus. E desde quando eu perdi meu pai aos 5 anos de idade, sou o filho único do casal, e aos 23 anos também eu tive a infelicidade de perder a minha mãe, né? E graças a Deus que o Senhor tem cuidado de mim. Nós podemos ficar sem pai, sem mãe, sem ninguém, mas o que nós não podemos ficar é sem Deus nas nossas vidas. Amém? E quero aqui dizer que essa semana eu tenho sempre buscado ter de volta a intimidade que eu tinha com o meu Jesus. Desde quando eu estava lá em Simões Filho, lá de Salvador, graças a Deus, eu sempre tive intimidade com Deus. E durante um período, não vou aqui ser hipócrita e fingido, quando eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, aqui do lado de Conceição de Coité e aqui em Paripiranga, passei por umas fases muito complicadas da minha vida, mas Deus sempre esteve comigo. Isso que é importante. Então, essas semanas eu tenho buscado muito a presença do Espírito Santo. Todas as madrugadas levanto para orar e agradecer a Deus e pedindo para que Ele me revista do teu sangue, do teu poder e da tua unção. Essa madrugada eu dormi num sono maravilhoso, precisamente 3:01 da madrugada eu acordei. Quando eu olhei para o relógio, era 3:01 da madrugada. Eu falei, pronto, o Espírito Santo me incomodou para orar. E aí comecei a orar. E peço a Deus que seja sempre assim, o Espírito Santo me acordando às madrugadas para buscar Ele e me revestir da sua autoridade. Amém? Então vamos aqui, meu irmão, para a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Marcos, no capítulo 16, e o versos 14 ao 18. Amém? Vamos lá. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar
aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Amém. Meus queridos, minhas queridas irmãs e meus irmãos, hoje o que nós observa em muitos templos é a falta do crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus, meus irmãos, não é de lábios, é crer de fato. Como assim? Meu irmão, quando a gente que se diz ser um cristão e que está na presença do Senhor Jesus, nós temos que ter discernimento, sabedoria para lidar com as coisas externas e também com as coisas espirituais, principalmente. Eu percebo, não estou aqui fazendo críticas destrutivas, mas é um alerta. Eu percebo que em muitas instituições, os líderes religiosos não têm visão espiritual, não têm discernimento. Muitas das vezes pessoas possuídas pelas entidades entram nos templos e estão ali passeando, cirandando. Tanto é que a gente não vê mais líderes religiosos combatendo o pecado, as heresias. Estão sendo coniventes com o diabo. Por quê? Porque estão fazendo a vontade do diabo. Fazer a vontade do diabo não é só praticar as coisas que agradam a ele, não. É ser omisso também. É não protestar contra o pecado. Se a gente fica calado diante de determinadas situações que desagradam a Deus, estamos omissos, estamos agradando o diabo. Eu vejo aí líderes religiosos colocando nos púlpitos dos seus templos a réplica da Arca da Aliança. Meus irmãos, minhas irmãs, fujam desses ambientes que tem lá uma réplica da Arca da Aliança. Fuja desses ambientes. Ter uma imagem que representa a Arca da Aliança é uma afronta a Deus. É uma afronta a Deus. Leia Jeremias 3,16. Vocês vão ver. É como disse Jesus. O meu povo erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você está vendo? Então, meu irmão, é preciso que a gente tenha visão, discernimento e pregar mesmo contra o pecado. Muitos têm medo do diabo se manifestar lá dentro e revelar, né, os seus pecados. É só não andar em pecado, meu irmão. É só se revestir da graça do Senhor Jesus Cristo. Não adianta você cometer um pecado escondido ali. Mas
O diabo está vendo, assim como Deus está vendo também, o diabo está vendo. E pode lhe envergonhar a qualquer hora, meu irmão. É por isso que muitos ficam com medo de expulsar demônio, de orar, de falar mesmo a verdade, com medo dos demônios se manifestarem e abrir o jogo. Pois esse aqui é que vos fala, Frei Amorim. Não tenho medo. É Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Rua, Boiadeiro, Preto Velho. Não tenho medo, porque eu sei em quem eu creio e sirvo. Vocês que tiver com a vida atribulada, enfermo, pode chamar esse que vos fala para orar. Aí muitos até pensam assim, será que Deus usa mesmo isso aí? Que vive assim, faz aquele julgamento precipitado. Meu irmão, já me falaram sobre isso. É só fazer um teste, meu. É só fazer um teste. Se eu não tivesse a graça de Deus comigo e a certeza de que Jesus é na minha vida, eu não estaria fazendo esse desafio. Não estaria fazendo desafio. Quantos anos eu passei sem me expor, sem anunciar o Evangelho, sem falar do Evangelho de Jesus, sem confrontar o pecado, essas entidades diabólicas, satânicas, hein? E se agora eu me levanto para falar e protestar, é porque eu sei em quem eu creio e quem está comigo. Amém? Meu irmão. A palavra do Senhor diz que aqueles que crêem nele, verdadeiramente, o que é que faz? Acontece? Expulsa demônio. Colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Eu peço, meus irmãos, que se revista do Espírito Santo. Deixe o pecado, meu irmão. Deixe o pecado, o fingimento, a fofoca. Porque o corpo que anda fofocando, dando lugar para fofoca, para inveja, maledicências, essas coisas, o Espírito Santo de Deus não habita. O Espírito Santo de Deus só habita aonde não há pecado, nem fingimento. Amém? Apoio. Eu estou pronto e preparado para desfazer a obra do diabo. Enquanto muitos feiticeiros, bruxos, bruxas, andam fazendo feitiço para atrapalhar a vida dos outros, esse aqui que Jesus separou e capacitou, foi para desfazer a obra do diabo, obra de bruxaria e feitiçaria, e orar sobre aqueles que estão enfermos e eles serão curados. Amém? Bom, vou até para perto de você. Esse aqui que vos falo, missionário Frei Amorim, servo de Jesus Cristo, está pronto e preparado para desfazer a obra do diabo. A obra de feitiçaria, de bruxaria, que são feitos para prejudicar a vida das pessoas, para fazer com que as pessoas percam o emprego, para que as pessoas se separem, para que os seus filhos ou ente querido fique aleijado, doente, com depressão. Esse aqui, usado por Deus, pode orar por vocês e ser liberto. E ser liberto. Em nome de Jesus. Amém? E a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o missionário Frei Amorim.
não peço dinheiro a vocês. Não peço dinheiro. Eu quero ver vocês libertos do diabo e servindo a Jesus de Nazaré. Ô glória!